Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o reino Animalia ou Metazoa. O reino Animalia ele apresenta uma grande diversidade, reúne cerca de 1.300.000 espécies conhecidas. Entretanto, pesquisadores acreditam que esse número seja muito maior, atingindo mais de 10 milhões de espécies. Aí eu coloquei aqui um GIF é, sobre aqui a diversidade, né, dos animais, espécies com características às vezes tão peculiares, para a gente assistir aqui como é diverso o grupo do reino animal. Seres muito bonitos, né? E é o reino que a gente pertence também, com características comuns e também características peculiares. Vamos assistir o videozinho? Um vídeo bem bacana. Eu gostei porque que apresenta muitas espécies diferentes do reino animal. As girafas, o panda, o elefante, que eu amo de paixão. Prontinho. Bom, características gerais. Eles são eucariontes, ou seja, as células apresentam aquele núcleo envolvido pela membrana nuclear, também chamada de carioteca. Eles são heterótrofos por ingestão, ou seja, necessitam ingerir outros seres vivos, né, pois não produzem seu próprio alimento. São pluricelulares, formados por muitas células com funções específicas. São aeróbicos, respiram oxigênio que retiram do ar ou da água conforme o meio em que vivem. A reprodução é sexuada quando ela envolve gametas, mas alguns invertebrados fazem a reprodução assexuada. Eles não possuem celulose nem clorofila, são aclorofilados, né, já que isso é uma característica exclusiva dos vegetais. Possuem tecidos e órgãos, com exceção do filo mais simples, que são os poríferos. O desenvolvimento embrionário ocorre, né, a presença de blástula. A blástula ela é uma das fases aí, depois da formação do zigoto, a gente tem a fase de mórula, depois a de blástula, gástrula e neurula. Então, a blástula ela é comum aí a todos os indivíduos do reino animal. Presença de celoma, que é uma cavidade embrionária presente em todos os vertebrados, sendo que os plateumintos são pseudocelomados e os poríferos não possuem celoma. Assimetria. A maioria dos animais tem simetria bilateral, duas metades do corpo simétrica. Também pode acontecer uma simetria radial, onde vários planos longitudinais a partir do centro do corpo, como os equinodermos, ou ainda ausência de simetria, como o corpo das esponjas. Então, aqui, quanto à simetria, ela pode ser bilateral, quando ela formar aqui dois planos simétricos. Ela pode ser radial, quando da parte central aqui formarem-se planos longitudinais, também simétricos, ou assimétricos, como o caso aqui dos poríferos, né, que não tem plano de simetria. Animais com simetria bilateral podem apresentar metâmeros, que são segmentos que se repetem ao longo do corpo, como o caso dos anelídeos. Cada anelzinho desse aqui é chamado de metâmero. Classificação dos animais. Quanto à presença de notocorda, que é o eixo de sustentação do corpo nos embriões, né, chamado de notocorda. Os cordados, eles têm notocorda presente nos embriões, já os invertebrados têm ausência de notocorda na fase embrionária. Quanto à quantidade de folhetos embrionários, eles podem ser diblásticos ou triblásticos. Diblásticos, quando eles tiverem apenas dois folhetos embrionários, a endoderme e a ectoderme, e triblásticos, quando eles tiverem os três folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Diblásticos são os quinidários, triblásticos são todos os outros filos do reino animal. Então, os filos do reino animal, são divididos aí, né, os principais: poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios ou nemateumintos, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e cordatos. Os animais vertebrados são pertencentes ao filo dos cordatos, né, filo cordata, e a principal característica do grupo é a presença de medula espinhal e coluna vertebral. Os animais cordados são divididos em 5 classes, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes são animais
com o corpo coberto de escamas, a respiração é branquial, porque eles retiram o oxigênio da água, eles não controlam a temperatura do corpo, então eles são chamados de pecilotérmicos e heterotermos, na verdade se usa mais o termo heterotermos. São exemplos os peixes, né, dourado, arraia, tubarão. Então aqui a gente tem um exemplo dos peixes, né, o corpo ele é coberto por escamas, a respiração branquial. Anfíbios. Anfíbios são animais que dependem da água na fase larval. Então, eles têm uma respiração branquial nessa fase e passam por uma metamorfose corporal na vida adulta e adquirem a respiração pulmonar. É o caso dos sapos, rãs, pererecas e salamandras. Eles também são animais heterotermos, ou seja, a temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, aqui a gente tem um anfíbio, né, um animal de pele úmida, porque eles também têm aqui uma respiração cutânea, né, que é a respiração através da pele. E como a reprodução também depende da água, eles são animais que vivem aí nos brejos, locais aí perto da água, né, ambientes úmidos. Répteis. São animais que possuem respiração pulmonar e o corpo é coberto de escamas ou carapaça. Podem viver na água ou na terra e são também heterotermos. São exemplos as tartarugas, os jacarés e lagartos. Então aqui o corpo já é coberto aqui, né, de escamas, né, ou placadérmicas, né, como o caso das tartarugas, que já favoreceu aí o ambiente terrestre, né, porque a pele é mais protegida, não tem tanto problema de desidratação, como o caso dos anfíbios. E além disso, eles têm o ovo e o ovo tem a casca, né? Então, o ovo com a casca, que é uma proteção, também favorece aí a adaptação desses animais no ambiente terrestre. As aves são animais com o corpo coberto de penas e que possuem respiração pulmonar. Agora, elas já controlam a temperatura do corpo, então eles são chamados de homeotérmicos. Então, a temperatura é constante, ela já não varia mais de acordo com o ambiente. São exemplos de aves, galinha, avestruz, ema, pinguim, papagaio e beija-flor. Então, aqui a ave, né, o corpo é coberto por penas, né, e que favorece aí, a adaptação ao voo. Mamíferos apresentam pelos, são homeotérmicos, ou seja, a temperatura também é constante, ela não varia com o ambiente, e possuem respiração pulmonar. Uma das principais características do grupo é o fato das fêmeas alimentarem os filhotes através das glândulas mamárias. São exemplos de animais mamíferos, os seres humanos, os gatos, cachorros e morcegos. E aí um exemplo do grupo dos mamíferos. Os animais invertebrados são representados por inúmeros filos com características bem diferentes, mas todos são pluricelulares e não possuem parede celular. Existem 8 filos de animais invertebrados, são poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. Bom, os poríferos são animais primitivos de água doce ou salgada. O nome do grupo deve-se à presença de poros pelo corpo. Eles são organismos que não possuem órgãos nem capacidade de locomoção e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Exemplo do grupo dos poríferos são as esponjas. Os poríferos são animais sésseis, ou seja, eles são fixos no substrato e eles são filtradores, eles filtram a água aí para adquirir os nutrientes aí, a alimentação. Os porócitos são células especializadas aí para a entrada da água, né, que possuem poros, e essa água ela caminha aí em direção a uma cavidade central chamada de átrio ou espongiocele. A abertura para a saída de água é chamada de ósculos, e eles possuem também células chamadas de pinacócitos, que são células achatadas, presentes na superfície externa do corpo. Possuem células flageladas, que garantem a movimentação da água e a captura de alimento, são chamadas de coanócitos. Existem células também que apresentam uma movimentação por pseudópodes e ajudam no transporte de nutrientes para outras células, são chamadas de amebócitos. E o material esquelético dos poríferos, ele é formado por espículas, que pode ser de sílica ou de calcário, ou fibras de espongina. Então, aqui a gente tem a estrutura corporal de um porífero, pelos porócitos aqui, que são as células que têm uma abertura, né? É por onde a água passa e caminha aqui em direção a essa cavidade central, que ela é chamada de espongiocele ou átrio. E aí, depois que ele filtra essa água aí, filtra os nutrientes, essa água é expelida por essa abertura superior aqui, chamada de ósculo.
Bom, aí o que que as células aqui então dos poríferos? Pode ter aqui, né, os coanócitos, que são essas células flageladas, a partir do batimento aqui dessas células, é que vai ajudar aí a entrada da água. Os amebócitos, que são células que se movimentam por pseudópodes e ajudam a fazer a nutrição de outras células. E o revestimento do corpo é através dos pinacócitos, né, essa pinacoderme aqui, que são essas células achatadas. Bom, as espículas vão fazer aí a sustentação do corpo dos poríferos, né? Através o movimento, a, 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 a parte esquelética, né? A estrutura esquelética aí é formada por espículas, que pode ser de sílica ou de calcário. Aí aqui a gente tem o grupo dos poríferos, que são as esponjas. São animais sésseis, né? Eles são fixos no substrato. Os quinidários, eles vivem em água doce ou salgada. Eles podem ser sésseis, ou seja, né? Eles são fixos. Aí eles têm esse nome aqui de pólipos. É o caso da anêmona do mar. Ou podem ser móveis, como as águas vivas, né? Que são o tipo aí de corpo chamado de medusa. São seres planctônicos, porque eles não são capazes de nadar contra a correnteza, né? Eles têm um movimento, porém eles não são capazes de nadar contra, não tem um movimento ativo, eles não nadam contra a correnteza. Bom, uma característica peculiar é a presença dos quinidócitos, que são células ao redor dos tentáculos que liberam uma substância urticante, armazenada no nematocisto, que é uma cápsula onde aí fica armazenada essa substância urticante, né? Quem nunca foi queimado aí por uma água viva, né? Os primeiros animais a apresentar células nervosas são os primeiros a apresentar células nervosas nos neurônios, mas o sistema nervoso é um sistema nervoso difuso. E alguns exemplos de quinidários são água-viva, corais, anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Então, aqui a gente tem a estrutura do corpo, né? E os quinidócitos aí nos tentáculos, que ficam ao redor dos tentáculos, que são essas células que liberam a substância urticante aí das águas vivas e dos pólipos também. Então, aqui a forma de pólipo é uma forma séssil, ela é fixa no substrato, é o caso da anêmona do mar, e podem ter também a forma de medusa, que são planctônicos, né? Eles têm um movimento, são nadantes, apesar de não nadarem contra a correnteza. Que aí a gente tem o exemplo da água viva. Aqui eu coloquei para vocês o movimento de uma água viva. Aqui é uma água viva também. Aqui é uma anêmona do mar fazendo a captura aí de um pequeno animal marinho. Elas também podem englobar partículas em suspensão aí, ou também pequenos animais. Anêmona do mar. Bom, os plateumintos. Os plateumintos possuem corpo achatado e podem ser de vida livre ou parasitas. São exemplos as tênias, as solitárias, o esquistossomo e as planárias. Aqui tem uma planária, que é um plateuminto de vida livre, ou seja, ele não é parasita, não causa doença. É um plateuminto, né? Os nemateumintos, eles possuem o corpo cilíndrico e podem ser de vida livre ou parasitas de humanos e plantas. São exemplos as lombrigas, os oxiúros e outros vermes. E aqui a gente tem a lombriga, que é um parasita que vive no intestino aí humano. Os anelídeos possuem corpo segmentado composto por anéis. Eles vivem em habitat úmido, na terra e na água doce ou salgada. São exemplos minhocas, poliquetas e sanguessuga. E aqui tem uma sanguessuga. Equinodermos são animais marinhos com presença de um exoesqueleto calcário e sistema hidrovascular. O corpo deles possui simetria pentarradial, ou seja, com 5 lados iguais. São exemplos o pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar e outros. E aqui a gente tem exemplos de equinodermos. Os moluscos são animais de corpo mole com presença de concha, a qual pode ser interna, no caso das lula e do polvo, ou externa, caramujo e mexilhão. Eles habitam ambientes de água doce ou salgada e terras úmidas. E aí a gente tem um caramujo.
Os artrópodes compreendem um filo muito diversificado. Eles são caracterizados pela presença do corpo segmentado e a presença de exoesqueleto de quitina. Então, eles têm um exoesqueleto quitinoso. É o maior grupo de animais e corresponde a 85% de todos os animais do planeta. Ele é muito grande, esse grupo. Os principais artrópodes são os insetos, os aracnídeos, os insetos, né, que são borboletas, abelhas, baratas, moscas, os aracnídeos, aranhas, ácaros, escorpiões, carrapato, miriápodes, centopeia e lacraia, e os crustáceos, lagostas, caranguejos, siris e camarões. E aqui um dos exemplos aqui dos artrópodes, aqui está representado pelos besouros, né? Alguns, né? Pessoal, por hoje é só, muito obrigada. Essa aqui é a cara da professora quando o aluno fala assim: não entendi nada, professora. Tchau, tchau, obrigada.